programa está especial, a gente vai falar de saúde. Julho é mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço e por isso eu recebo no estúdio a médica oncologista, a doutora Graziele Felipe, para tirar todas as dúvidas e para a gente explorar cada detalhe desse assunto tão importante para a nossa saúde, para a nossa região. Inclusive, já participa com a gente, anota o nosso zap 47991015372, manda sua pergunta. Se você estiver passando por algum momento difícil como esse na luta contra o câncer e se sentir à vontade, aproveita esse espaço, compartilha com a gente a sua história, manda pelo nosso zap perguntas, dúvidas. É importante que a gente tenha essa relação de proximidade também e de compartilhar esses momentos difíceis da vida, né? E além disso, tem reportagem especial sobre a importância de manter a atividade física mesmo nos dias mais frios. E além disso, você vai ver uma astronauta da NASA que viralizou nas redes sociais, mostrando como ela mantém o corpo em forma no espaço. Muita coisa boa nessa quarta-feira, por isso vamos juntinhos. E eu já quero começar falando de saúde, porque nesse mês da conscientização sobre os tumores de pescoço, cabeça, eu recebo aqui no estúdio a doutora Graziela Felipe, para a gente explorar mais essa questão. Inclusive nos bastidores a gente estava conversando que a nossa região tem um índice muito alto desse tipo de câncer. Ela vai explicar tudinho agora. Doutora, muito obrigada pela participação no Ver Mais, viu? Imagina, querida, foi um prazer, muito obrigada pelo convite. É uma oportunidade de informar a população. A informação, ela salva vidas, então parabéns pela iniciativa. Muito bem, vamos começar falando então para quem está em casa, quais os tipos de cânceres que podem surgir na cabeça e pescoço? Quais os mais comuns, aqueles que muita gente até desconhece? Os cânceres mais comuns de cabeça e pescoço são principalmente o de tireoide, né? Que muita gente, na minha família, minha mãe, minha irmã, são realmente mais frequentes que os outros tipos de tumor. Mas ele também engloba todos os tumores que acontecem do pescoço até a face. Quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, a gente não está falando de tumores da parte do cérebro, a gente está falando basicamente de face, pele e pescoço. Então, o de tireoide é o mais comum, acomete principalmente mulheres. Olha só. Exatamente, muito mais frequente em mulheres, pode acontecer em qualquer fase, principalmente em adultos jovens. E é interessante porque ele é um tumor de prognóstico muito bom. Não envolve tratamento com rádio, não envolve tratamento com químio, na imensa maior parte das vezes o tratamento é cirúrgico. Se for feito um diagnóstico precoce, cirúrgico e iodoterapia, que não traz efeitos colaterais maiores e não traz impacto para a qualidade de vida do paciente. Então, às vezes, as pessoas se assustam porque estão com câncer na tireoide. É importante fazer o diagnóstico para fazer o tratamento em fase curativa, mas é uma doença de prognóstico excelente. Já em relação aos outros tumores de cabeça e pescoço, existem também os de cavidade oral, laringe, fossas nasais. E pele. São esperados cerca de 40 mil novos casos para esse ano, para os pacientes em relação ao câncer de cabeça e pescoço no Brasil. Olha. E exatamente isso que você vinha falando, a nossa região ela é endêmica. O que é isso? Existe um número maior de casos de câncer de cabeça e pescoço na nossa região em comparação com outros locais do estado. Por que isso? Por causa dos fatores de risco, né? Que são principalmente o álcool, o cigarro, o sol e também o HPV. Esses são os principais fatores que estão associados ao câncer de cabeça e pescoço. E é justamente isso que eu ia perguntar, porque eu já ouvi pessoas falando, o álcool, ele faz com que a pessoa desenvolva. Não é assim que ele faz, mas ele é um fator de risco. E como que ele age no organismo para poder desenvolver esses sintomas e esses tumores, doutora? O álcool, ele é carcinogênico, tanto quanto o cigarro. A lesão química que o álcool causa na célula, eu costumo brincar com o paciente assim, se a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai, se a água tem a capacidade de mexer numa pedra, o álcool, que é extremamente corrosivo, ele vai fazendo uma lesão química na célula, essa célula por lesão contínua acaba sofrendo uma transformação, uma mutação e acaba desenvolvendo um processo de tumor, de câncer e mesmo. Quem bebe moderadamente também sofre esse risco? O risco é muito menor, mas aqui a gente tem que considerar a associação de fatores de risco. Então, quando eu tenho um paciente que fuma e bebe e se expõe ao sol, e a gente tem uma população de pescadores aqui,
que começa a pescar muito jovem, Sim. de criança, de adolescente jovem, já está no barco e já está exposto a esse tipo de fator de risco. Então, esses pacientes com 40 anos, eles muitas vezes já têm 30 anos de tabagismo. Olha e também só. começaram a beber muito cedo e ainda se expõem ao sol no barco. Então, isso é um fator bem importante na nossa região. Bom, a gente já vai falar mais sobre o câncer de tireoide, que é muito comum entre mulheres, a doutora vai explicar mais, mas antes deixa eu chamar uma perguntinha, porque nós tivemos participação do pessoal, falamos que a gente ia falar sobre esse tema, todo mundo quis mandar uma pergunta, vamos ver a primeira Adoro agora. pergunta. Eu ouvi falar que o câncer de pescoço e cabeça é mais comum entre homens do que mulheres. É verdade isso? Por quê? E aí, doutora? Na verdade, é meio a meio, porque aquele câncer de tireoide é extremamente mais comum em mulheres. É certamente mais do que o triplo em mulheres. Já os tumores que são associados ao cigarro e ao álcool são mais comuns nos homens, porque os homens se expõem mais. E pelo hábito também, Exatamente. né? As mulheres, elas menos frequentemente fumam e bebem. E o álcool que está associado ao câncer de cabeça e pescoço é o destilado. Não é uma cervejinha leve, não é um vinho esporádico, é o destilado mesmo, E né? o excesso também, né? Principalmente. Falando do câncer de tireoide, antes da gente chamar mais uma pergunta, por que ele é comum mais entre mulheres e quais os sintomas, se é que tem sintomas, doutora? O ideal do tumor de tireoide é fazer um diagnóstico numa investigação de ultrassom de prevenção. Assim como nos exames de mama que a gente faz anualmente na mamografia para detectar o câncer de mama, a tireoide também deve ser examinada por ultrassom ou por um médico que vai saber fazer a palpação da tireoide. Agora, esperar alterações perceptíveis aos dedos é mais arriscado do que você fazer uma detecção precoce na imagem, né? Prevenção é sempre melhor, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Por que a mulher é mais suscetível? Mais suscetível? Essa é uma pergunta de $1 milhão. Mas é definitivamente mais frequente. Olha só, bem curioso isso. Tem mais uma pergunta? Vamos rodar. As aftas que surgem na boca podem ser um câncer? E Essa aí? é uma pergunta espetacular. Ela parece simples, mas ela é espetacular, porque a principal causa do diagnóstico do câncer dentro da cavidade oral é percepção de úlcera, Olha. que é muito parecido com a afta. Então, quando você tem uma úlcera na boca, uma afta, uma lesão, que não curou em 2 ou 3 semanas, que é recorrente, que é dolorosa, ela precisa de investigação. E também, quando você tem uma úlcera, que você vê que é um buraco, é uma coisinha diferente, e que ela não te causa dor nenhuma, ela também precisa ser investigada. Então, a permanência da lesão na cavidade oral, seja a afta, normalmente o aspecto não é exatamente o de afta, mas os pacientes, eles percebem assim, eles fazem uma pequena úlcera e em seguida fazem uma lesão e aquilo fica ali na boca, tem que ser investigado. Uma coisa na boca mais de 3 semanas merece investigação. Tá vendo como é importante a gente falar sobre o assunto? Inclusive, daqui a pouquinho a doutora Graziele vai voltar para a gente explorar mais sobre isso. Ela que é médica oncologista, né? E hoje é importante para a gente falar sobre outras questões, sobre outros tipos de câncer e até mesmo sobre o tratamento, doutora. Então, me aguarde.